Neste vídeo eu vou falar o que são os getters e os setters da classe do JavaScript, quando você pode utilizar e também como você vai poder aplicar esse recurso no seu código na prática. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções. Então os getters e setters eles são métodos que servem para obter ou colocar valor em um atributo da classe. Dentro da classe a gente pode ter diversos atributos, que são as variáveis. Então podemos definir um método para obter o valor e também um método para definir um valor. Talvez você imagine que isso é possível fazer sem o get e o set, porém há casos mais específicos para a gente poder utilizar. Dentro de uma classe JavaScript é possível ter atributos públicos, onde todo mundo vai poder acessar, porém a gente também pode ter atributos privados, onde só essa classe tem acesso. E para esse caso a gente pode criar um get para poder acessar um valor privado. A gente também pode criar um get e um set quando a gente precisar adicionar uma lógica antes de salvar ou de ler o valor. Nos próximos slides eu vou mostrar um exemplo. E também outra opção é quando a gente precisa retornar um valor calculado. Então imagine que a gente tem a data de nascimento de uma pessoa e a gente precisa saber a idade. A gente pode ter um get que faz esse cálculo e já retorna a idade correta. Então como que a gente vai poder utilizar os getters e os setters? Eles são parecidos com o método comum, porém a diferença é que aqui a gente coloca a palavra reservada get e set antes aqui do atributo. Aliás, antes aqui do método. De resto não muda muito, é uma declaração de função comum aqui. E um detalhe importante aqui no set é que ele pode receber um único valor como parâmetro. E aí para usar o get e o set aqui embaixo, aqui eu tenho um exemplo da instância dessa minha classe. Já passo aqui o atributo, o valor teste, para ele colocar dentro desse atributo aqui. E aqui eu estou utilizando o getter, então exemplo.obter atributo, e ele vai retornar exatamente teste, que é exatamente isso que o get está fazendo aqui. Então, esse get obter atributo está retornando o this.atributo. E aqui, para utilizar o setter, estou colocando o exemplo.definir atributo, que é o nome do set aqui, passando esse valor que vai cair aqui nesse parâmetro, e ele vai fazer a troca aqui dentro do set, beleza? E se eu obter o atributo novamente, ele vai obter agora aqui o teste 1, 2, 3. E como eu comentei antes na parte de quando usar, aqui a gente tem um exemplo onde a gente adiciona uma lógica a um atributo antes de definir o valor e também antes de retornar ele. Então aqui dentro desse get, em vez de eu simplesmente retornar o atributo, eu coloquei aqui um modificador toUpperCase. Então eu sempre vou retornar esse atributo com todas as letras maiúsculas aqui. E também aqui dentro do set, eu criei um condicional para caso não seja recebido nenhum valor, ele lança uma exceção na tela e não troca o valor aqui desse atributo. Beleza? Então são dois casos aqui que a gente teve que adicionar alguma verificação, alguma condição a mais para o atributo aqui da classe. Então vamos dar uma olhada na prática como que a gente pode implementar o getter e o setter. Então já estou com o arquivo aqui aberto, ele está zerado, e a gente vai começar fazendo a criação de uma classe, que vai ser a classe pessoa. Vou colocar aqui um atributo nome, e essa classe aqui eu não vou declarar nenhum construtor. E por enquanto o nome vai estar vazio. Vou criar aqui agora um get e um set. Então vou colocar aqui get username, que ele vai retornar this.nome. E vou criar um set, setNome, que vai fazer this.nome, recebe, no caso aqui vai ser nome. Esse nome aqui ele vai ser o parâmetro aqui, ó. E repare que mesmo que eu não passe esse parâmetro, ele já até indica aqui, ó, o set ele precisa pelo menos de um parâmetro, tá? Na verdade, exatamente de um parâmetro, beleza? Então vou colocar o parâmetro aqui e agora eu já tenho um get e um set para essa classe. E aí na hora de usar, vou colocar, por exemplo, let pessoa recebe new pessoa. Então criei uma instância e coloquei aqui na variável pessoa e vou fazer pessoa.setNome é igual a testNome. Beleza? E para obter, vou utilizar um console log, colocar nome pessoa.nome.username. Beleza? Para eu poder utilizar o getter aqui. Então, ó, já apareceu aqui no console. Então, eu estou utilizando o Live Server, que nem no último vídeo. Já renderizou aqui, então ele já está aparecendo o testNome, que foi definido através do setter e foi lido através do getter, beleza?
Agora a gente vai incrementar um pouco mais aqui esse exemplo. Então aqui para o setNome, eu vou fazer aquela verificação caso não tenha nenhum valor. Então, se não receber nenhum nome, vou lançar uma exceção na tela. Então, throw new error. O nome não pode ser vazio. Beleza? Se eu fizer isso daqui, tentar passar um nome vazio, ele mostra aqui o erro na tela. Então, o nome não pode ser vazio. Perfeito, isso aqui está funcionando. Aqui para o set, eu ainda vou fazer uma outra verificação para caso esse nome receba caracteres especiais. Eu não quero deixar ele receber. Então, para isso, eu vou criar um método aqui dentro da classe, que vai ser o verifica caracteres especiais. Ele vai receber uma string como parâmetro. E aqui eu já tenho uma função que tem a lógica que faz essa verificação. Então eu vou copiar e colar ela aqui. Não vou entrar em detalhes para não confundir o conteúdo aqui, beleza? Mas basicamente aqui eu tenho uma regex que eu não aceito esses parâmetros aqui, tá? Então eu não vou aceitar esse tipo de caracteres. Agora, com essa função aqui, vou fazer mais uma verificação aqui dentro do setNome. Então, se this.verifica caracteres especiais, passando o nome, então caso isso daqui retorne verdadeiro, significa que existe algum caractere especial. Então, o que eu vou fazer? Vou também lançar uma exceção. Então, throw new error. O nome não pode ter caracteres especiais. Beleza? Vou passar aqui de novo o teste nome. Então, parou de dar erro. Se eu colocar um arroba aqui no final, ele vai dar erro aqui. O nome não pode ter caracteres especiais. Então, essa condição também está funcionando. Então, aqui o set ele já se tornou bem mais útil para a gente, porque a gente já conseguiu colocar novas condições e a gente vai garantir que o nome sempre vai receber um nome correto, sempre no formato que a gente queira, sem caractere especial e também nunca vai ser vazio. E para adicionar uma lógica aqui também para o username, imagina que o username eu vou querer sempre retornar ele nesse formato aqui. Então, no caso, eu tenho o teste nome, só que eu vou retornar ele em minúsculo e também com a separação de tracinho aqui. Esse padrão é o kebab case. Então, eu já deixei uma função separada também que faz esse tratamento e a gente vai utilizar ela aqui dentro do get. Então, vou pegar aqui essa função. Vai ser mais um método aqui dentro da classe. E também ele basicamente só tem uns replaces aqui também para poder fazer a troca dos espaços, dos underlines e tal, e trocar aqui para o tracinho, beleza? E sempre retornar em minúsculo. Vou utilizar esse daqui. Então, no this.nome vou fazer o this.kebabcase, passando aqui uma string como parâmetro. E agora, repare que ele já até pegou aqui, o username, ele já retornou com o nome teste-nome, beleza? Então, se eu colocasse qualquer outro nome aqui, por exemplo, João Silva. Já retornou aqui João-Silva. Beleza? Então, com essa implementação sempre vai ser retornado nesse formato. Então, nesse vídeo é isso. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a herança de classes no JavaScript. Até o próximo vídeo. Valeu!